Bom dia, irmãos. Bom estar aqui depois de um período de ausência, mas é muito bom. A gente sempre tem muita saudade, mesmo estando na igreja, pregando, noutra igreja, mas a gente sente saudade dos irmãos, da comunhão, e esperamos que essa comunhão ela volte ao normal o mais breve possível. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3 até o versículo de número 14. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós, mais uma vez, estamos aqui para te adorar. Esse dia que o Senhor mesmo nos concede para o culto, para a adoração, quando nós, como povo da aliança, igreja do Senhor, nós nos reunimos para exaltar o teu santo nome, cantar louvores à tua bendita pessoa, expressando exaltação, adoração, gratidão, louvor por quem tu és e por tuas grandiosas obras, a obra da criação, a obra da providência, mas de modo especial, Senhor Deus, a obra da redenção, a qual o Senhor mesmo na eternidade resolveu realizar, salvando pecadores como nós, não por nossos méritos e obras, mas pela tua graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós louvamos a ti, pela pessoa de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que deixou a glória e o céu, e que veio a este mundo assumindo uma natureza humana, e obedecendo em nosso lugar a lei, de modo perfeita, e sendo levado à cruz do Calvário, para ali morrer pelos nossos pecados. O Senhor mesmo imputou nele a nossa iniquidade, o nosso pecado, e o Senhor mesmo tratou, punindo nele e satisfazendo a justiça da tua lei, Senhor Deus, de modo que o Senhor é justo, e agora o Senhor pode justificar pecadores, os quais o Senhor mesmo, na eternidade, resolveu salvar. Louvamos a ti por esta obra perfeita, completa,
Louvamos a Ti pela obra do Teu Espírito Santo e aplicá-la ao nosso coração. Ó Senhor meu Deus, que o Senhor a cada dia nos santifique por meio da Tua palavra, por meio dos meios que o Senhor mesmo tem nos dado, os meios de graça, para nosso bem e para a glória do Teu nome. Sê conosco, Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, possa estar trazendo a nós compreensão e instrução das verdades que vamos meditar nesta manhã. Dá-nos sempre um coração temente, humilde, quando nós nos aproximamos da Tua pessoa e quando vamos estudar a Tua palavra. Assim te pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos estudando o capítulo de número 3 da nossa confissão de fé. Nós temos estudado a nossa confissão nas manhãs de domingo, e nós já vimos o capítulo 3, o parágrafo 1 e 2, e hoje nós vamos ver a partir do parágrafo de número 3, que na realidade o parágrafo de número 3, 4, 5, 6, 7 e 8 tratam do mesmo assunto, que é sobre a predestinação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler 2, 3 parágrafos, para não ler todos esses parágrafos, eu vou ler 3 parágrafos, e no próximo domingo nós vamos dar continuidade ainda sobre este assunto, e eu então vou ler os outros parágrafos, mas eu vou dar também um resumo de cada um desses parágrafos, ou um resumo do assunto que esses parágrafos tratam. Parágrafo de número 3. Quem tem a confissão de fé, por favor, pode acompanhar. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Parágrafo de número 4. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode nem ser aumentado nem diminuído. Parágrafo de número 5. Segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e por previsão, ou melhor, e não por previsão de fé, ou de boas obras, e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse como condição ou causa. Então, o assunto que nós vamos começar a estudar é o assunto sobre a doutrina da predestinação. Meus irmãos, como eu falei, o parágrafo de número 3 e 8 do 3º capítulo da nossa confissão, eles professam esta doutrina, que é a doutrina que está dentro do eterno propósito do Senhor Deus. É uma doutrina que o homem natural não compreende, é uma doutrina ofensiva, portanto, ao homem natural, é uma doutrina também tanto controvertida, tanto quanto controvertida na igreja, né? Mas nós devemos entender algumas verdades sobre esta doutrina, a doutrina da predestinação. Alguns a rejeitam, alguns acham que ela não é bíblica, alguns, por não compreenderem, eles vão por um caminho que não condiz com aquilo que está tanto para Deus, quanto para os seus atributos, quanto para a natureza decaída do homem. Mas a gente precisa entender algumas verdades. Primeiro, esta é uma doutrina bíblica, ela está na Escritura. O texto que nós lemos de Efésios, ela fala sobre isso, né? Sobre a doutrina da predestinação. Como toda doutrina, e de modo especial, quando nós estamos tratando sobre os eternos decretos de Deus, e esta doutrina, a doutrina da predestinação,
ela está dentro dos eternos decretos de Deus. Como nós devemos ter sempre a atitude de estudar toda a doutrina com humildade, com temor no nosso coração, sempre procurando que Deus nos ilumine para compreender, entender essas verdades, mas também sempre tendo em mente a doutrina da Escritura, e tendo em mente o quê? Que a Escritura, ela é inerrante, infalível, suficiente e, portanto, ela é autoritativa. Tudo que ela nos diz, tudo que ela nos revela, ela tem peso de autoridade sobre nós. Ela é a última palavra sobre qualquer assunto e sobre qualquer questão de controvérsia na igreja, de doutrinas, ela tem o peso final, a palavra final. Então, nós devemos estudar esta doutrina como nós devemos fazer com todas as outras, sujeitando a nossa razão à autoridade da Escritura, a fim de que o próprio Senhor Deus nos instrua, a fim de que o próprio Senhor Deus traga a nós clareza. Então, quando nós vamos estudar a doutrina da predestinação, nós vamos entender que a predestinação, ela é um aspecto específico dos eternos propósitos de Deus. E aqui, ela está dentro deste capítulo aqui da confissão, que é os decretos eternos de Deus. Então, a doutrina da predestinação, ela é um aspecto específico desta doutrina, da doutrina do eterno decreto de Deus, mas é a doutrina que está relacionada ao destino eterno de seres criados ou de seres morais, tanto anjos quanto homens. Portanto, a doutrina da predestinação, ela está dentro dos eternos propósitos de Deus, mas ela está relacionada ao destino eterno das suas criaturas morais, tanto anjos quanto homens. E nós vamos entender e estudar que há anjos eleitos, predestinados, o Senhor Deus mesmo os predestinou, assim também como Deus predestinou ou Deus elegeu homens dentre a raça caída para a salvação. Então, esta doutrina, ela deve ser estudada dentro dos eternos decretos de Deus e deve ser estudado também da mesma maneira como nós compreendemos acerca da criação. Assim como as obras da criação, assim como as obras da providência são operadas, Deus quis fazer, segundo o seu conselho, segundo a sua vontade. Deus criou todas as coisas, quis ele criar todas as coisas conforme ele aprove fazer. E ele fez isto antes de todas as coisas serem criadas. Ele mesmo decretou, ele mesmo planejou, e ele conduz todas as coisas conforme o seu querer. Então nós entendemos que tanto a obra da criação quanto a obra da providência, elas estão de acordo com o quê? Com o conselho eterno de Deus, conforme aquilo que ele soberanamente, livremente aprove a ele fazer. Mas quando nós vamos estudar ou ver sobre a doutrina da predestinação, nós também devemos entender que assim também com relação à obra da redenção, aprove a Deus, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo a sua livre e soberana vontade, separar, predestinar criaturas morais para a vida eterna, para a glória do seu nome, e preterir outros que estavam já na condição de decadência, de queda, para a ruína ou para a morte eterna. Portanto, só para a gente entender, assim como aprove a Deus, segundo o conselho imutável da sua vontade de criar todas as coisas, assim também aprove a Deus, segundo o seu eterno propósito, salvar criaturas morais, ou predestinar criaturas morais, anjos e homens para a vida eterna. Eu vou dar um breve resumo aqui, e nós vamos estudar, baseado neste breve resumo aqui, de todos esses pontos que a confissão ela vem tratar. Como eu falei, ela vai tratar do parágrafo 3 até o parágrafo de número 8,
todos esses parágrafos vão tratar acerca da doutrina da predestinação. Então, dá para a gente fazer um breve resumo e saber que é esse resumo que nós vamos ter uma sequência do nosso estudo. Primeiro, a doutrina da predestinação trata-se do decreto eterno de Deus, que determina o destino eterno de suas criaturas morais. Portanto, a predestinação, ela trata do decreto eterno de Deus com relação ao destino eterno de suas criaturas morais. Algumas ou alguns para a vida eterna e outras para a morte eterna, com vista à manifestação da sua glória. Então, eu sempre vou estar sempre repetindo para a gente memorizar ou ter em mente o que é que, de fato, a doutrina da predestinação. A doutrina da predestinação, ela está dentro do eterno propósito de Deus. Deus, na eternidade, decretou todas as coisas. Aquilo que aprove a ele realizar, ou aquilo que aprove ele fazer, ele decretou fazer, e decretou os meios pelos quais ele viesse, de fato, concretizar o fim, o propósito de tudo aquilo que ele decretou. A criação, a providência, mas não só na criação e na providência, também na redenção. Assim como na criação, Deus resolveu fazer conforme lhe aprove, conforme aquilo que quis ele fazer, por ser ele soberano, livre, onipotente, onisciente, ele determinou, quis ele. E nós entendemos isso com relação à criação, né? O problema é que às vezes nós achamos que a redenção, ela foge daquilo que Deus é e foge dos seus atributos. Da mesma maneira como ele criou, conforme ele aprove, por ser ele onisciente, onipotente, soberano, da mesma maneira como ele conduz todas as coisas, como ele governa, dirige todas as coisas, e é obra da providência, a doutrina da redenção também é da mesma maneira. Isso significa dizer que quis Deus, decretou Deus salvar, redimir algumas pessoas, não só pessoas, seres morais, anjos e homens, para o louvor da sua glória, algumas para a vida eterna e outras para a morte eterna, com vista à manifestação da sua glória. Então, o primeiro resumo que a gente vai ver, que trata-se do decreto eterno de Deus, que determina o destino eterno de suas criaturas morais. Então, a doutrina da predestinação, ela se refere ao decreto que determina o destino eterno das suas criaturas morais. Segunda coisa para resumir, é individual. Esta predestinação, ela é individual, imutável e não geral, não nacional. Então, Deus decreta o destino eterno de cada pessoa. Depois nós vamos ver que a predestinação, ela se refere ao destino eterno, mas ela está dentro, ou a predestinação inclui e pressupõe a doutrina da eleição. A eleição, ela é a escolha e seleção da pessoa, mas a predestinação se refere ao destino eterno daqueles a quem ele escolheu, para a salvação ou para a perdição. Então, ela é individual, ela é pessoal, ela é imutável, não muda. Aqueles a quem Deus na eternidade decretou salvar, aqueles a quem Deus na eternidade quis salvar, estes números, e a nossa confissão, ela é bem clara nesse sentido, ela diz, não altera, nem para mais, nem para menos. Não aumenta nem diminui, é um número exato e, portanto, ela é uma predestinação imutável, individual. Terceiro resumo aqui, a predestinação para a vida é incondicional, isto é, se fundamenta exclusivamente na livre graça do Senhor Deus e não em qualquer virtude de haver algo no homem
obras, fé, boas obras ou perseverança. Ela é incondicional. Não há uma condição naqueles a quem Deus resolve destinar para a vida eterna, ou aqueles a quem Deus predestina, escolhe para a vida eterna. Ela é incondicional. Isto significa dizer que ela não se fundamenta em nós, não se fundamenta no homem. Não há em nós algo que, por causa disso, Deus então resolveu salvar ou predestinou para a salvação. Não há méritos, não há obras, não é por causa da perseverança de alguém, mas é a sua livre e soberana graça. É só para a gente compreender, né? Quando a gente chega nesse ponto, nós vamos entender. Deus criou todas as coisas porque Ele quis. Aprove a Ele. Ele soberanamente criou todas as coisas, mas Ele também governa soberanamente todas as coisas. Tudo Ele encaminha para o fim, para o propósito de tudo aquilo que Ele na eternidade decretou. Ele vai usar os meios para a concretização dos seus fins. E Ele não apenas decretou os fins, mas Ele também decreta os meios para que os fins para o qual ele resolveu fazer todas as coisas venham ser cumpridos. Com relação também à obra da redenção, nós vamos entender, né, que aprove a Deus. Quis Ele salvar, quis Ele predestinar alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Esta predestinação, ela é livre, ela é incondicional. Deus livremente quis salvar. E a razão, a causa, não está naqueles a quem Ele predestina. Ele não predestina por haver nesses uma razão como obras. É por isso que esta doutrina, ela sempre vai nos levar a humilhar-nos, né? Porque ela vai nos mostrar que Deus é livre e soberano na sua salvação, assim como é livre e soberano na obra da criação. Tudo que Ele criou porque quis, como Lhe aprouve, conforme aquilo que Ele quis fazer. Da mesma maneira também na obra da redenção, quis Ele salvar, quis Ele como Lhe aprouve. Ele é livre e soberano e não é uma escolha fundamentada numa condição, no homem, no objeto da predestinação, mas Ele é livre e soberano para salvar sem razão no homem, sem nenhuma causa, sem obras, sem fé, sem perseverança. Nós vamos ver que a fé, ela não é a causa, né? Ela é o resultado daqueles a quem Deus predestinou. Esses Deus considera a fé para que esses venham crer, venham se arrepender. Então ela é incondicional. É por isso que ela é uma doutrina tão difícil para alguns. É como que alguém pode dizer, aceita que Deus é soberano sobre a sua criação, sobre a providência, mas parece que quando chega na redenção, Deus não pode ser soberano. Ele não pode escolher aquele que lhe apraz, conforme o seu querer, conforme o seu decreto, conforme a sua vontade. E aí alguns vão ter um entendimento errado com relação à redenção. Não é o que determina, não é a vontade de Deus, mas para alguns o que determina é a vontade do homem. Para outros, eles dizem, é a vontade de Deus que coopera com a vontade do homem. Mas nós vamos entender que neste sentido ela é incondicional. Deus decretou o destino eterno de criaturas morais sem haver neles nenhuma causa, nenhuma razão que o levasse o quê? A escolhê-los, a predestiná-los para a vida eterna. Mas, quarto resumo, a doutrina da predestinação pressupõe a queda e inclui a predeterminação de todos os meios para que seu fim seja alcançado. Então, a doutrina da predestinação, ela pressupõe o quê? A queda. Ela é sabendo Deus, ou decretando Deus, do seu decreto permissivo a queda,
ele então predestinou aqueles a quem ele há de salvar, mas ele predestinou também todos os meios para alcançar o propósito qual ele, de fato, predeterminou. A eleição, a predestinação, a expiação, a vocação eficaz, a fé pela ação do Espírito, a justificação, a adoção e a santificação. Então, a doutrina da predestinação, ela pressupõe a queda e inclui a predeterminação de todos os meios para que o fim seja alcançado. Aqueles a quem Deus resolveu salvar ou eleger, esses vão ser chamados, esses vão ser justificados, estes vão ser santificados e estes vão ser glorificados. Então ele decretou todos os meios para alcançar este fim ou este propósito, que é a predestinação, ou predestinar aqueles que ele aprove predestinar para a vida eterna. Quinto resumo: a doutrina da predestinação implica na doutrina da preterição, não eleição, e da reprovação para a morte eterna, também soberana. Deus, a doutrina da predestinação, portanto, implica que aqueles a quem ele resolveu salvar, quis ele salvar e deixou aqueles que já estavam numa condição de queda por causa de Adão e por causa da pecaminosidade deles nesse estado. Então, quando nós vamos ver a doutrina da predestinação, nós vamos ver que a predestinação ou a eleição, ela manifesta a graça de Deus, visto que nela se fundamenta, mas a reprovação daqueles a quem Deus não quis salvar e os deixou, ela se fundamenta na própria pecaminosidade do homem. Quis Deus. Então, como nós vamos ver a predestinação ou a eleição? A manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Quis Deus manifestar graça, quis Deus ter compaixão daqueles que o apóstolo Paulo vai dizer a quem lhe aprove ter compaixão. Paulo vai dizer, não é de quem corre, nem de quem quer, mas de quem Deus usa de misericórdia. Então, a eleição, ela manifesta a graça de Deus, visto que é nesta graça que a eleição se fundamenta. Não se fundamenta em homens, em obras, em fé, mas ela se fundamenta unicamente na sua livre e soberana graça. Deus quis ele manifestar a sua bondade com pecadores que estavam numa condição em que eram passivos de justiça e de condenação eterna. Enquanto aos outros, nesse sentido, a reprovação vai manifestar o quê? A justiça de Deus, visto que a reprovação, ela leva em conta a pecaminosidade do homem em decorrência da queda. Meus irmãos, o decreto da predestinação, ela considera a humanidade decaída, não o estado de inocência, mas o estado de pecado. Então, para a gente entender a doutrina da predestinação, não veja a predestinação, ela sendo um decreto para a condição do homem antes da queda. Ele é um decreto de Deus em decorrência da queda. Por causa da condição, ou estando o homem nesta condição, quis Deus salvar. Deus predestinou, ou Deus decretou o destino eterno de alguns para a vida eterna, os elegendo, os escolhendo. Deus decretou todos os meios para concretizar este fim, e aí nós vamos ver vocação eficaz, nós vamos ver os meios que ele vai usar para efetivar esta redenção, no sentido de aplicação desta redenção, fé, arrependimento. Nós vamos ver que Deus vai justificar, ele vai santificar, e esses, de fato, somente esses serão glorificados. Então, o decreto da predestinação, ela considera a humanidade decaída, ou considera a humanidade não no estado de inocência, mas no estado de queda, no estado em que
toda a raça humana se encontra por causa da queda, por causa do pecado. Como nós poderíamos definir, então, o que é predestinação? Que definição nós poderíamos dar? A melhor definição que temos sobre predestinação é o seguinte: se refere ao conselho de Deus concernente ao homem caído, incluindo a soberana eleição de alguns e justa reprovação de outros. Eu vou só repetir aqui, né? Se refere ao conselho de Deus concernente ao homem caído, por isso que nós vamos sempre procurar entender a predestinação dentro do decreto de Deus para o homem na condição de queda e não no estado de inocência, concernente ao homem caído, incluindo, e aí nós vamos entender, a eleição, ela está dentro do eterno propósito de Deus, ou dentro da predestinação. Só que a eleição se refere à escolha e a predestinação se refere ao destino desses os quais Deus escolheu. Então, aqui, concernente ao homem caído, incluindo a soberana eleição de alguns e a justa reprovação dos demais. A doutrina da predestinação, portanto, ela inclui e pressupõe a doutrina bíblica da eleição incondicional. E o que isso significa? Eleição incondicional é a livre e soberana escolha de Deus, de modo imutável, que Deus fez que alguns homens, dentre a raça humana caída, pudessem ser salvos e assim manifestar Ele, a sua graça, a sua misericórdia. A eleição, portanto, tem a ver com a seleção. A eleição tem a ver com a seleção, a escolha. E a predestinação, ela tem a ver com o destino eterno daqueles a quem Deus escolheu e selecionou. Não sei se está dando para a gente entender, né? Só vou voltar aqui sobre o que é eleição, para depois voltar a esse assunto, né? O que é eleição? É escolha soberana, livre, eterna, imutável, que Deus fez de alguns homens dentre a raça caída, a raça humana caída, para a salvação e manifestação da sua graça. Então, a eleição, ela tem a ver com a seleção. Quis Deus, dentre homens caídos, pessoas caídas, Deus escolheu, Deus selecionou, resolveu salvar alguns. E a predestinação, portanto, é o decreto de Deus quanto ao destino eterno desses que ele escolheu. O que ele escolheu, ele determinou o quê? A vida eterna. E os quais ele não escolheu, ele determinou, portanto, a morte eterna ou a condenação eterna. Portanto, a eleição é escolha, é a seleção de Deus. Por isso que a predestinação, ela é o quê? Individual. E isso para nós, quando nós estudamos ou lemos sobre a doutrina da predestinação, ela tem esse aspecto, de fato, para nós admirável. Porque Deus, na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas, Ele escolheu individualmente, sabendo da queda, de todas as consequências, estando nós nesta condição, Deus selecionou, escolheu aqueles a quem Ele resolveu salvar. E Ele determinou, Ele predestinou o destino eterno desses que Ele escolheu. Esses que Ele escolheu, Ele predestinou para quê? Para a vida eterna. E os quais Ele não escolheu, e Ele os deixou na condição em que eles estavam, quis Deus, não quis Ele é soberano na sua salvação, não quis Ele, os que Ele resolveu salvar, manifesta para eles o quê? A graça, a tão admirável graça de Deus, porque é uma graça incondicional. Ele não escolhe, Ele não seleciona, Ele não elege por causa de haver alguma coisa nesses. E isso, portanto, sempre leva o homem ao quê? Ao quebrantamento, à humilhação. Nenhum eleito vai pensar, olha, eu fui eleito porque Deus, na eternidade, e
me viu como eu tendo fé, me viu as minhas obras, o que eu ia fazer, e por causa disso, ele então me escolheu, me selecionou, e ele então determinou para a minha vida eterna. Não, ela é incondicional, não há uma condição. Mas esses a quem Deus escolheu, esses ele predestina, ele determina o destino eterno delas. Ele determina que estas tenham vida eterna, sejam salvas, e é por isso que ela é imutável, não muda quanto ao decreto pessoal, mas também não muda com relação a, digamos assim, ao número dos eleitos. Aqueles a quem Deus elegeu, escolheu, ele fez uma seleção, né? E aqui é só para a gente entender, né? É uma escolha dele, pessoal, né? Voltando aqui, é o que nós vamos ter na eternidade. Deus me escolheu, né? É o que o apóstolo Paulo ensina. A gente vai dizer, aprove a ele. E o que a gente deve entender com relação a nós? Não havia nada em mim, não havia nenhuma condição em mim para ele escolher. Ele livremente, soberanamente quis isso. E ele predestinou os meios para que esta eleição fosse efetivada. Ele mesmo predestinou para que o fim, o propósito da sua predestinação, do seu decreto, fosse concretizado. Ele, portanto, seleciona, e aí está a eleição. Por isso que a eleição, ou a predestinação, ela pressupõe e inclui a doutrina de que? Da eleição. A eleição é escolha. Esses a quem Deus escolheu, então esses Deus decretou o fim deles, ou o destino eterno deles. Decretou, determinou a vida eterna. E a outros ele preteriu, ele os deixou nesse estado. Por isso que todo crente vai entender, e o apóstolo Paulo entendendo isso vai romper, digamos assim, irromper no coração do crente o quê? Louvor e adoração. Quando ele compreende, entende a tão admirável graça de Deus. Quis Deus, amou o Senhor Deus na eternidade, quis Deus manifestar a sua graça, o seu favor a pecadores, nós, indignos, miseráveis, passivos de quê? Da sua ira, da sua justiça. O apóstolo Paulo deixa tão claro isso no capítulo 12 aos Efésios. Ele deixa clara a condição do homem, para que o homem possa ver que foi a soberana graça de Deus que fez o que fez para redimi-lo, para resgatá-lo e para levar a condição de filho, de adotá-lo, de justificar, de perdoar e de santificação. Mas, meus irmãos, a doutrina da eleição, ela leva a algumas questões, e para nós reformados, a essência da questão para nós reformados é a seguinte: se somos pecadores, e Deus é o nosso gracioso, amoroso Salvador, que salva pessoas através de Cristo Jesus e do Espírito Santo, como é que essa salvação ela é aplicada a nós? Como é que esta salvação, se de fato acontece para conosco? Quais são os meios que Deus usa? Através de que meios? E especialmente, com base em quê? Só para entender, essa é a essência da questão com relação à predestinação. É Deus que salva, graciosamente através de seu Filho. Mas como é que esta salvação, ela de fato é aplicada a nós? Quais são os meios pelos quais esta obra ou a salvação vai ser realizada? Qual é a base? Né? Qual é a base, o fundamento para Deus nos predestinar, para Deus nos salvar? Meus irmãos, quanto aos meios para a salvação, esse é um assunto, digamos assim, pacífico entre todos os pensamentos, todo o pensamento cristão. Todos entendem que arrependimento e fé são os meios claramente apresentados nas Escrituras como condições indispensáveis para que a obra de Cristo venha a ser aplicada ao homem. Todos sabem ou todos concordam
que é necessário arrependimento e fé para obter a salvação. Então, quanto a isso, não há problema. Mas a gente pergunta, o que leva pecadores tão apegados ao pecado a abandonarem o pecado, arrependerem-se e crerem no Evangelho? O que leva pecadores tão dominados pelo pecado, apegados ao pecado, o que os leva a arrependerem-se e a crerem no Evangelho? De quem é que toma iniciativa? Isto é algo que é uma iniciativa única e exclusivamente do homem, é o homem que toma essa iniciativa, é o homem por si mesmo que se arrepende e crê, ou esta é uma obra exclusiva de Deus? A vontade de Deus, ela é, portanto, condicionada à vontade do homem, ou a vontade do homem, ela é condicionada pela vontade de Deus? Em outras palavras, a questão essencial é o seguinte: qual é a causa da predestinação eterna de indivíduos para a salvação? O que leva Deus a salvar pecadores? O que leva Deus a salvar pecadores? A fé e o arrependimento previstos no próprio homem? E é onde nós vamos ver, é isso? Deus, antes de todas as coisas, ele previu, ele sabendo que alguém ou nós iríamos nos arrepender e crer, então ele predestinou. Ou é, de fato, o soberano beneplácito do Senhor Deus? Essa, digamos assim, é a questão essencial para nós reformados, né? Quem é? Bom, todos creem, arrependimento, é necessário arrependimento e fé. Mas o que leva o homem a se arrepender? O que leva o homem a crer? É ele livremente, essa vontade do homem, é ele que decide se arrepender e crer? Ou Deus predestina, Deus escolhe aqueles os quais ele sabia que iriam crer e se arrepender, e por causa disso, então, ele os predestinou, ou eles, então, escolheu? Nós vamos ver que meus irmãos, para essa questão tem diferentes respostas teológicas, e há várias correntes teológicas na igreja que vão dar uma resposta para estas questões aqui, ou para essa questão essencial, né? Daquilo que para nós é essencial, no sentido de quem é que toma iniciativa? É o homem ou é Deus? A vontade de Deus, ela está condicionada à vontade do homem, ou Deus é livre para fazer aquilo que lhe apraz, e a vontade do homem é que está condicionada à vontade de Deus? Na história da igreja, há algumas correntes teológicas, de pensamento teológico, quanto a esta questão da salvação, da eleição e da predestinação. Nós podemos dizer, 3 correntes teológicas que estão no decorrer de toda a história, na verdade 4, né? Uma é a corrente pelagiana, a outra é a semi-pelagiana, a outra é a corrente teológica arminiana, e a outra é a corrente teológica reformada, que é chamada de corrente teológica calvinista. O que pensam os pelagianos? Como é que eles veem esta doutrina? Como é que eles vão ver a salvação? Como é que eles compreendem esta salvação do homem? Como ela de fato se efetiva? Como ela se concretiza? Meus irmãos, a doutrina, o pelagianismo, que vem de Pelágio, né? Que foi combatido por Agostinho, né? Eles tinham pensamento, Pelágio tinha um pensamento que a gente precisa saber um pouco para a gente ver como é que ele via, né? Como é que ele entendia. Ele afirmava o seguinte: o homem aceita Cristo porque escolheu fazer isto. O homem aceita Cristo, ou o homem aceita a salvação porque ele escolheu fazer isto. A vontade humana, desassistida da graça, é a base para a salvação. Portanto, tudo depende do homem. Mas a gente precisa ver que Pelágio não cria no pecado original. Pelágio defendia que o homem não precisa da assistência da graça de Deus para ser salvo.
eu vou só citar alguns pensamentos da doutrina de Pelágio, que foi combatida por Agostinho. Veja o que Pelágio ele defendia. Adão foi criado mortal e teria morrido, quer tivesse pecado, quer não. Não vou entrar em detalhe, mas só para os irmãos gravarem. O que ele dizia? É tão importante isso, porque a gente vai ver que essas doutrinas, se elas não forem sempre rejeitadas à luz da Escritura, elas voltam. E o humanismo tende a trazer essas doutrinas, e essas doutrinas adentram na igreja. Pelágio dizia o seguinte: Adão foi criado mortal e teria morrido, quer tivesse pecado ou não. Segundo, o pecado de Adão contaminou apenas ele e não a raça humana. Quer dizer, só Adão pecou, só contaminou ele. Os outros não trouxeram esta contaminação ou este pecado original. E aí ele vai dizer: as crianças recém-nascidas estão naquele estado em que estava Adão antes da queda. Deu para entender? Então as crianças, para ele, elas nascem na condição em que Adão tinha antes da queda. Elas não foram afetadas pelo pecado de Adão. O pecado de Adão contaminou apenas ele e não a raça humana. A quarta coisa, a raça humana inteira nem morre por causa da morte de Adão, nem ressuscita pela ressurreição de Cristo. Quinta, a lei, tanto quanto o evangelho, conduz ao reino dos céus. Para ele não faz diferença, né? Um homem é salvo por obedecer à lei, ou ele é salvo também por ele escolher a Cristo. Por último, mesmo antes da vinda do Senhor, houvera homens sem pecado. Então, só para a gente entender, né, o que Pelágio pensava sobre a salvação, né? Para ele, o homem aceita Cristo porque escolheu fazer isso. Ele aceita Cristo no sentido de que a vontade do homem, sem assistência da graça de Deus, que é a base para a sua salvação, para a sua redenção. Mas o outro pensamento é o pensamento semi-pelagiano, quer dizer, alguns não concordam totalmente com Pelágio, né? Mas tem um outro ponto de vista com relação à salvação. O semi-pelagianismo, embora reconheça a enfermidade moral do homem, embora saiba que o homem caiu, isso afetou ele, diz que o homem, é que toma o primeiro passo para ir a Deus. Então é o homem que escolhe ir em direção a Deus com suas próprias forças, e após ele, digamos assim, após o homem tomar o primeiro passo, Deus vendo a sinceridade, o esforço deste homem, então Deus coopera com a sua graça no sentido de recompensar esse esforço. Então, para o semi-pelagiano, a diferença, eles não creem como Pelágio, eles creem que de fato a enfermidade, o pecado afetou os outros, todos os homens, né? Não significa como Pelágio que dizia: olha, o pecado afetou só Adão, os outros que nascem na condição não a dele. As crianças nascem igual a Adão antes de pecar. Para eles não, né? O semi-pelagiano entende o seguinte, que embora reconheça a enfermidade moral, né, pecado afetou todos, mas eles dizem o seguinte: quem toma a direção, o primeiro passo em relação à salvação é o homem. Este, com seus esforços, com a sua sinceridade, que vai a Deus. E Deus, vendo o esforço, a sinceridade deste homem, então Deus coopera com a sua graça, recompensando o esforço deste homem. Em outras palavras, de acordo com a doutrina semi-pelagiana, é um homem que dá o primeiro passo, né? Mas Deus coopera, né, com a sua graça, recompensando essa iniciativa. Segunda corrente teológica. Terceira corrente teológica é a corrente teológica arminiana, né?
de Armínios, né? Armínios, de onde nós vamos ver os 5 pontos da doutrina calvinista, os 5 pontos calvinistas. Ele é o resultado, é uma resposta à doutrina arminiana, porque Armínio justamente levantou questões contrárias ao ensino que era comum na igreja protestante. Então, portanto, os 5 pontos calvinistas é uma resposta, digamos assim, doutrinária ao erro doutrinário de Armínio. O que ele pensava é o seguinte, como é que os arminianos pensam acerca da salvação, acerca da efetivação da salvação do homem? Os arminianos reconhecem a pecaminosidade do homem, em decorrência da queda, admite que ele, o homem por si só, é incapaz de arrepender-se e crer, mas crê que Deus dispensa graça indistintamente a todos os homens, habilitando todo ser humano a cooperar para que a graça concedida seja efetivada ou não. Então Deus concede a sua graça para apenas o que? Cooperar para que a salvação venha a ser efetivada. Nesse caso, dos arminianos, tudo depende de quê? Da cooperação do homem. Só voltando aqui, né? Crê na incapacidade, crê que o homem da pecaminosidade, crê que o homem é incapaz de crer e salvar por si mesmo, mas eles vêm crer que Deus dispensa a graça indistintamente sobre todos, habilitando todo ser humano a cooperar para que a graça concedida seja efetivada ou não. Então, os arminianos, tudo depende de quê? Da cooperação do homem. Como nós, reformados, cremos, como nós aí, a corrente calvinista reformada, né? Como nós cremos com relação à doutrina da salvação, e no caso aqui, como esta salvação, ela de fato acontece, né? É algo que depende única e exclusivamente do homem, como nós já vimos. Pelágio crê que é exclusivamente a vontade do homem. Os semi-pelagianos, eles acreditam que é o homem que toma iniciativa e Deus, então, portanto, recompensa essa iniciativa. Para os arminianos, é o homem que coopera com a graça que é dada indistintamente sobre todos. Meus irmãos, a doutrina reformada calvinista atribui toda a obra da salvação, toda a obra da redenção ao Senhor Deus. A fé reformada, à luz da Escritura, crê que o homem está morto espiritualmente, crê que o homem está escravo do pecado, está morto nos seus delitos e pecados. Por isso o homem não pode tomar nenhuma decisão, por isso o homem não pode tomar nenhuma iniciativa em direção a Deus, nem cooperar, nem resistir ao chamado eficaz do Senhor Deus. Somente Deus pode fazer e realizar a obra da redenção neste homem, a qual ele está impossibilitado de fazer por si mesmo. Todos os predestinados para a vida, para a adoção de filhos, serão eficazmente chamados. Então, se a gente puder dizer assim, há uma lógica eficaz, há uma lógica com relação à predestinação. Primeiro, por causa da queda. O homem, como é que nós vemos? Como é que a Escritura diz? O homem está morto, escravo do pecado, escravo da sua natureza, escravo do mundo. Ele está numa condição em que ele não tem como, por sua livre vontade, escolher a Cristo. Sua vontade é escrava. Ele não só não ama a verdade de Deus, mas, por outro lado, ele odeia a verdade de Deus. Ele tem uma inimizade natural com o Senhor Deus. Ele não só não deseja, ele não quer, mas ele não tem condições de cooperar, não tem condições de ter iniciativa, não tem condições nem de resistir à eficácia do chamado de Deus. Então, todos os que Deus predestinou para a vida eterna,
todos aqueles a quem Deus escolheu e os predestinou, decretou o destino eterno deles, esses serão eficazmente chamados, Deus os chamará. Entenda bem, os decretos incluem o quê? Os meios. Deus eficazmente chamará, o chamado eficaz. Todos os chamados eficazmente crerão, pois a fé é um dom de Deus, é Deus que dá. Os eleitos vão crer, porque Deus concede a esses a fé a qual ele não tem. Todos os que creem serão justificados, e todos os que são justificados serão santificados, e todos os santificados serão, portanto, glorificados. Para nós, reformados, Deus opera a redenção a quem Ele quer. A vontade de Deus não depende da vontade do homem, mas a vontade do homem, sim, depende da vontade de Deus. Não é a fé que exercemos que determina a eleição, e é onde alguns acham que a predestinação, ela envolve o seguinte: Deus, na sua presciência, por saber, alguns creem na doutrina da predestinação no sentido da presciência de Deus. Eles entendem o seguinte: Deus, por saber que alguém ia crer e ia se arrepender, então Deus predestinou esta pessoa. Então, para eles, a causa da predestinação ou a causa da eleição está na fé e no arrependimento, por Deus saber que esta pessoa iria se arrepender, iria crer, então ele predestina, ele elege. Mas nós entendemos claramente que é Deus soberanamente, livre e soberano. A vontade de Deus não está sujeita à vontade do homem, mas é a vontade do homem que está sujeita à vontade de Deus. Mas, ao mesmo tempo que nós cremos que Deus soberanamente, livremente opera a salvação, predestina, elege, escolhe, mas, ao mesmo tempo, a fé reformada afirma que, embora a redenção dependa exclusivamente de Deus, da sua livre e soberana vontade, Ele opera de tal modo que aqueles que Ele elegeu, aqueles que Ele predestinou, eles não vão contra a sua vontade. Ou, em outras palavras, a vontade humana não é violada. Isso para nós é um mistério. E o que significa dizer? Que alguns podem pensar: então os que Deus elegeu, eles vão a Cristo, mesmo contra a vontade. Nós entendemos que mesmo a eleição, mesmo a salvação, seja exclusivamente de Deus, da sua livre e soberana vontade, Deus opera naqueles a quem Ele escolheu, naqueles a quem Ele predestinou, de tal maneira que a vontade humana não é violada. O homem não é convertido à força. Ninguém vem à força. E esse é um erro que alguns podem pensar, né? Dois erros, né? Pensar: Deus escolheu, então depende, eles vão, eles não querem. Não acontece isso. Mas o outro erro é pensar: já que Deus me escolheu, não importa como eu venha viver, Deus me escolheu. Nós vamos entender que todo o plano, o decreto de Deus envolve tudo de uma maneira conduzindo ao fim, ao propósito, que é a glorificação. Qual é a certeza que alguém pode ter da eleição? Apenas porque sabe que foi eleito na mente? Não, a eleição, a certeza é, a evidência da eleição está na santificação. Então, Deus soberanamente elege, e Ele que efetiva a redenção, no sentido de que a redenção depende exclusivamente da vontade de Deus, né, e não da vontade humana, mas Ele opera de tal maneira que a vontade humana não é violada. O homem não é convertido à força, contrariando a sua vontade, mas que a vontade do homem, naturalmente, inabilitada espiritualmente, ela é vivificada e ela é persuadida pela ação do Espírito Santo para levá-lo a colocar a sua confiança, a sua fé
unicamente em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então nós entendemos, podemos dizer, os reformados admitem que isso se trata de um mistério incompreensível, à mente humana limitada, mas crê e declara que esta é a revelação bíblica. Deus, a salvação é exclusiva de Deus. Ele livremente, não é iniciativa do homem, a causa não está no homem, não é por causa de alguma coisa que há, ele não predestina por saber ou por prever que o homem, ou sabendo que o homem iria se arrepender, ele escolhe livremente a quem ele quer, ele opera de tal maneira esta redenção, que a vontade do homem não é violada, ele conduz de maneira que esses vão a Cristo, creem em Cristo, recebem a Cristo, não são convertidos à força. Eu sempre digo isso, nenhum eleito vai para o céu dizendo, olha, eu não gosto do céu, não gosto de... Em outras palavras seria assim, eu não gosto da Bíblia, eu não gosto de culto, orar, mas Deus me elegeu, o que eu posso fazer? Eu vou para o céu. Isso não existe, isso nunca vai existir. Alguém pensar que Deus elegeu, então agora eu não quero isso, mas Deus me elegeu, isso não existe. A salvação ela é exclusiva, depende exclusivamente da vontade livre e soberana de Deus, mas Ele opera esta salvação, esta redenção, de tal maneira que Ele não viola a vontade humana, que a vontade humana não é violada. Ninguém vai a Ele por força. Os reformados, como eu falei, é para nós um mistério, mas são os dois lados bíblicos corretos para nós. Em outras palavras, o Espírito Santo opera, aplica esta redenção, nos convencendo dos nossos pecados, trazendo a nós convicção de pecado. Por isso que essa é uma obra do Espírito Santo. Só Ele pode convencer. Só Ele pode convencer o homem do seu pecado. Os argumentos humanos são usados, mas a eficácia do convencimento do estado e do pecado do homem, só o Espírito Santo. E eu posso até dizer um exemplo, já viram alguém que tem uma habilidade para convencer os outros? Né? Tem alguém que tem uma habilidade, tem uma capacidade de convencer os outros, que às vezes você é convencido, aí alguém diz, eu duvido que ele vai me convencer. Aí ele vai lá e depois ele volta e diz, e aí? Ele me convenceu. Ora, é só para a gente entender, o Espírito Santo é o único que pode convencer o homem do seu pecado, levá-lo a um quebrantamento, a uma humilhação, um reconhecimento. Só o Espírito Santo é uma obra poderosa de convencer, de abrir, iluminar o entendimento para que ele veja, convença. Ele faz isso por meio da sua palavra, e ele faz de tal maneira que o homem este homem ele é irresistivelmente conduzido a Cristo. Ele convence, ele quebranta, ele persuade, de modo que a vontade deste homem é dobrada, quebrantada diante de Cristo. Deus soberanamente salva, mas ele não viola a vontade do homem. Ele atrás, de modo que este homem vem por si mesmo. Ele, livremente, no sentido de Deus, assiste a sua vontade, que está inabilitada espiritualmente para vir a Cristo. É uma obra soberana, graciosa, né? Nós não sabemos quem são os eleitos. Deus sabe quem são os eleitos. Deus sabe. Aos eleitos, Deus vai chamar. Esses vão vir. Estejam eles onde estiverem. Deus vai chamar. Esses vão vir. Esses vão ouvir o Evangelho. O Espírito Santo vai aplicar esta obra no coração, persuadindo, convencendo, dando fé, arrependimento, vivificando. E estes então vão passar a ter uma evidência de que esta obra da salvação foi efetivada neles. Por isso que Paulo diz, aqueles a quem Deus chamou, estes ele justifica, mas esse também ele santifica, ele vai operar uma obra de santificação na vida, no caráter, de tal modo que nós vamos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Onde nós podemos ter as evidências ou fundamento bíblico sobre a doutrina. Nós vamos ver que há evidências bíblicas baseadas ou fundamentadas em outras doutrinas. As outras doutrinas vão nos levar
a ter a certeza e a convicção desta doutrina da predestinação, mas a própria Escritura, ela trata ou ela mostra acerca da predestinação ou de eleição, tanto da eleição dos anjos, quanto da eleição de Israel e quanto a eleição individual de crentes no Novo Testamento, ou melhor, em toda a Escritura, mas de modo tão claro esta doutrina vai nos mostrar que Deus resolve salvar pecadores, sejam eles judeus ou sejam eles gentios. Deus os salva. Meus irmãos, eu só vou dar aqui sobre as evidências, né, da doutrina da predestinação inferida das outras doutrinas. Isto significa dizer que a doutrina reformada da predestinação é lógica e legitimamente inferida de outras doutrinas bíblicas ou de outras doutrinas, como a doutrina da natureza humana, a doutrina da queda, a doutrina do ser de Deus e a doutrina da providência de Deus. A doutrina da natureza humana nos leva, ou traz evidências, nos leva a inferir sobre esta doutrina. Bom, a doutrina da queda, as Escrituras revelam de uma maneira tão clara que o homem caiu, que não foi um tropeço. Para os arminianos, ele diz, ele tropeçou, mas não foi uma queda total. Em que sentido? Que o homem caiu e a queda, o pecado afetou todo o seu ser, mente, coração, vontade, todo o ser do homem foi afetado com o pecado e, portanto, o homem natural não compreende, não discerne as coisas espirituais, não aceita a vontade de Deus, não se agrada da vontade de Deus, ele não tem habilidade natural para obedecer a Deus e agradar a Deus. Ele, nessa condição, não pode por si mesmo arrepender-se. Ele, nessa condição, não pode por si mesmo crer no Evangelho, a não ser que o Espírito Santo de Deus soberanamente opere em seu coração. Mas a segunda doutrina que nos leva a inferir e conduzir a doutrina da predestinação é a doutrina do ser de Deus e dos atributos. Ora, nós já estudamos sobre isso. O Deus revelado nas Escrituras é um Deus soberano, independente, livre, onipotente, onisciente, onipresente, que faz todas as coisas conforme o seu querer, conforme aquilo que lhe apraz. E neste sentido, nós entendemos que na obra da salvação, estes atributos de Deus permanecem. Deus é soberano. Quis Deus. Resolveu Deus salvar. Entenda bem que ele não salva inocentes. Ele salva pecadores culpados. Quis ele manifestar a sua graça. Por ser ele livre, soberano, ele faz todas as coisas conforme ele quer, conforme ele apraz. Ele conduz todas as coisas conforme aquilo que ele deseja. Então, a salvação do homem tem que ser coerentemente como um ato da sua livre e soberana vontade. Assim como a criação, assim como a providência é resultado da sua livre e soberana vontade, da mesma maneira a redenção. Por último, a doutrina da predestinação, ela é inferida da providência. Isso significa dizer que Deus conduz tudo e governa tudo e realiza tudo segundo aquilo que ele predeterminou, aquilo que ele decretou. E, portanto, com relação à redenção, à predestinação, é a providência de Deus com vista ao destino eterno dos homens e dos anjos. Se aceitamos a soberania de Deus, a providência de Deus sobre todas as coisas, nós inevitavelmente vamos aceitar a soberania e a providência de Deus sobre a redenção, sobre a salvação. Portanto, a doutrina da predestinação, ela é inferida da doutrina da queda, da natureza humana, ela é inferida da doutrina do ser e dos atributos de Deus, e ela é inferida também da providência de Deus, da doutrina da providência de Deus. Nós vamos estudar este assunto, né? Como eu falei, parágrafo 3, 4, 5, 6, 7, 8, tratam acerca
do decreto eterno de Deus, no sentido do decreto eterno da predestinação, do destino eterno daqueles a quem Deus elegeu. A eleição e a predestinação são, digamos assim, duas faces de uma mesma moeda. São duas verdades sobre o mesmo assunto, que é sobre o quê? O decreto eterno de Deus. Deus decretou todas as coisas na criação, Deus decreta todas as coisas na sua providência, mas Deus também decreta todas as coisas com relação à redenção. E ele decreta o destino eterno dos homens. A predestinação, portanto, ela pressupõe e ela inclui o que? A doutrina da eleição. A eleição é a escolha, é a seleção, e a predestinação é o decreto do destino eterno daqueles a quem Deus escolheu para a salvação, que é a vida eterna. Deus, pela sua graça, meus irmãos, nos ajude a compreender e entender essas doutrinas. Essa doutrina sempre possa nos levar à adoração, exaltação, por somente um Deus soberano, gracioso, poderoso, que mesmo sendo nós, ou estando nós na condição tão decadente, miserável, incapacitado de fazer qualquer coisa, e aí entenda bem que nós não tínhamos nenhuma capacidade, a salvação não está para a vontade do homem, ela é a vontade única do homem que determina, não é nós que cooperamos com a vontade de Deus, não, é Deus livremente, soberanamente que salva, mas Deus salva sem violar a nossa vontade. A nossa vontade, ela é levada, persuadida, convencida, quebrantada, ao ponto de que Deus nos conduz à fé e ao arrependimento em Cristo Jesus. Nós vamos orar e depois, se tiver algumas perguntas, nós vamos então passar para perguntas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela sua tão grande misericórdia para com pecadores como nós. Ilumina o nosso entendimento para compreender e entender acerca dos teus decretos revelados a nós nas Escrituras, e de modo específico a predestinação, o decreto do Senhor quanto à redenção de pecadores caídos, falidos. Aprove a ti, Senhor Deus, escolher salvar, e aprove a ti determinar, decretar o fim de cada um dos quais o Senhor escolheu para a vida eterna. Nós louvamos a ti pela pessoa e pela obra de Cristo, a qual o Senhor, antes da fundação do mundo, resolveu salvar pecadores por meio de Cristo Jesus. Obrigado porque ele veio a este mundo, assumiu uma natureza humana, obedeceu perfeitamente a lei em nosso lugar e foi punido na cruz do Calvário, levando sobre si nossa culpa, nossas iniquidades. Obrigado, Senhor Deus, pela redenção que temos nele. Sustenta-nos, guarda e firma-nos cada vez mais, para que venhamos perseverar nos teus caminhos e assim viver para o louvor da tua glória. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Alguém tem alguma pergunta sobre Marlene? Porque eles entendem livre-arbítrio para a salvação como sendo algo que todos têm. E o único que tinha livre-arbítrio para a salvação era Adão. Só ele podia escolher permanecer no estado de santificação e depois passar para um estado de glorificação ou cair. Nós não temos mais essa escolha, porque nós já estamos caídos. Nós não temos mais, mas entenda bem, quando se fala livre-arbítrio, se fala livre-arbítrio para a salvação. Mas o homem, ele é livre para fazer todas as coisas conforme agora a sua natureza decaída.
O que ele faz, ele não faz contra a sua natureza. Então, ele é livre, nesse sentido está o livre-arbítrio nas questões morais, mas não para a salvação. O que ele faz, o que ele escolhe, ele é livre, mas ele é livre dentro da condição que ele está, de uma natureza decaída. As suas escolhas não são escolhas que vão contra a sua vontade, é de acordo com a sua vontade decaída. Mas ele não tem mais este livre-arbítrio para a salvação. É por isso que, entenda bem, a doutrina da salvação, ela necessariamente, a melhor compreensão dela necessariamente tem que ser resultado de uma compreensão da queda. Se alguém não compreender com clareza a doutrina do pecado, vai ter dificuldade para compreender com clareza a doutrina da salvação. Márcia. O que a gente entende? Que para os que Deus não salvou, a sua graça não tem influência. Ele os deixa nesta condição. Para os quais ele salvou, a sua graça tem influência. E aí nós entendemos que a salvação, ou melhor, a santificação, ela tem os dois lados, né? É Deus influenciando com a sua graça e nós sendo responsáveis. É Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: desenvolvei o quê? A vossa salvação com temor e tremor. Então nós vamos ver que é Deus, com sua graça, nos influenciando para que nós sejamos levados, por exemplo, a usar os meios que Ele nos dá para a nossa santificação. Nós somos responsáveis. Nesse sentido, nós participamos. Na justificação nós não participamos, na regeneração nós não participamos, é obra dele, única dele, só ele pode fazer isso. Mas na santificação há uma graça a qual Deus dispensa e influencia esses para cumprir o seu propósito da santificação. Então nisso nós somos responsáveis. Nós não somos mais santos, digamos assim, ou mais piedosos, nós não podemos dizer por causa que a culpa é nossa. Né? Nós somos culpados, porque Deus nos deu o meio. Então, Deus mesmo que opere em nós, e isso Ele vai fazer pelas circunstâncias, os meios que Ele vai usar para nos conduzir à santificação. Meus irmãos, hoje à noite, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas à medida que os irmãos também leiam em casa, porque são vários parágrafos sobre este assunto, né? E eu vou tratar no geral sobre a doutrina, embora todo o assunto que eu venha tratar, ele está dentro desses, ele vai abranger todos esses pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é interessante porque é o parágrafo sobre os decretos de Deus, o melhor capítulo é sobre o decreto de Deus, e há muito mais, ele trata muito mais sobre a doutrina da redenção, porque essa é a qual traz para nós o fim, o propósito elevado do Senhor Deus, é a sua redenção. Hoje à noite nós teremos ceia, meus irmãos. Nós não tivemos ceia domingo passado, que como é comum nós termos no primeiro domingo, como eu não estava, e não é uma norma, uma regra, mas no geral os pastores preferem que cada um dê ceia para a sua igreja, até porque conhece os membros, conhece as pessoas que estão lá e os presbíteros também. Então, hoje à noite nós teremos ceia, tá? 6 horas teremos culto, depois, ou melhor, nós também no culto teremos a ceia, tá? Deus abençoe a todos. Eu penso que nós estamos, não sei como é que está a situação, mas no geral, eu acho que já está livre para a reunião das igrejas, no sentido de que ainda tem restrição, eu não sei como é que estão as coisas, alguém pode me informar, né? Não há restrição. Bom, se não há restrição, eu quero só dizer para os irmãos, eu concordo plenamente com o pastor John MacArthur, tá? John MacArthur está certíssimo. Quem tem que decidir se vai ter culto ou não é o conselho da igreja, e não o Estado.
O conselho da igreja vai avaliar de uma maneira, avaliando todas as condições, olha, é ou não é, digamos assim, sensato ter. É a igreja, é o conselho da igreja que cabe fazer esta decisão. E jamais o Estado. Neste sentido, ele está certíssimo. O Estado não pode decretar nada sobre a igreja, porque esta tem sua liberdade constitucional de culto. Eu concordo plenamente com ele, no sentido de que quem deve decidir é o conselho. Se o conselho achar que não se deve reunir por questão, mas é uma prerrogativa da igreja, e nunca, nunca, nunca do Estado, porque senão nós vamos abrir precedente para o Estado estar determinando ou decretando aquilo que lhe aprouver fazer. Então, nesse sentido, devemos entender que estávamos sempre sujeitos a algumas, digamos assim, sérias consequências. Deus abençoe a todos. Protocolo, cuidado como a gente tem que ter, né? Eu estava lá na fazenda, então lá não tinha máscara, não tinha nada.